Chegamos na segunda fase da nossa casa de isopor e o vídeo de hoje vai ser denso. Então você pega aqui na minha mão que eu tô toda preparada numa coisa da didática, então você faz o favor de ficar comigo nesse vídeo até o final. A gente vai combinar o seguinte, eu vou nesse começo explicar um monte de coisa técnica que eu aprendi recentemente, que eu tô orgulhosa do conhecimento, e lá no final do vídeo eu vou te apresentar a casa. Quem sabe se você fica comigo. É aquela coisa da chantagem que eu tô trabalhando aqui, entendeu? Primeira coisa, a gente viu no vídeo passado, este é o vídeo 2, tem pré-requisito esse vídeo aqui, você tem que ter assistido o vídeo que tá no card primeiro para entender as coisas. Lá eu já falei da fundação, lá eu já falei como é que faz para passar as instalações, lá eu já falei como é que faz para subir os painéis de isopor. E os painéis estavam balangando quando a gente colocou a laje. A gente colocou a espera da laje. Não é espera não, na verdade, as formas da laje. E aí o que acontece? A gente ainda ficava naquela coisa assim... Gente, mas essas paredes balançando, esse isopor vai carregar a casa, meu Deus do céu, não pode estar certo isso. E aí a gente entra com a parte do concreto. Só que aí a gente já começa aqui a coisa do linguajar técnico. Presta atenção que eu tomei uma bronca do engenheiro quando eu falei concreto. Ele falou assim, Mira, vamos entender uma diferença aqui importante. Tecnicamente, concreto e argamassa são coisas diferentes. Para o concreto ser chamado de concreto, ele precisa ser argamassa mais brita. Por isso que o concreto tem um monte de pedrinha lá dentro. Entendido? A gente usa na casa de isopor concreto ou argamassa? Argamassa, exatamente. Nossas paredes não vão ter pedrinhas, tá? E aí a gente vai ter uma argamassa que é muito mais resistente. Nessa composição da argamassa, a gente vai ter muito mais cimento do que uma argamassa comum, o dobro mais ou menos, e existem alguns aditivos que fazem com que a resistência dessa argamassa, mesmo sem as pedrinhas, seja tão boa quanto a resistência do concreto. Tá bom? É essa argamassa que a gente vai projetar naqueles painéis de isopor para a gente ganhar resistência nas paredes. Porque por enquanto a gente tem uma malha de ferro e um isopor dentro. E o isopor não segura, de fato. O isopor não tem resistência. Só que o casamento do isopor com a malha, com a argamassa estrutural, faz com que a gente tenha uma super resistência e essas paredes, no geral, são super dimensionadas. Guarda essa informação que eu vou trazer já já um complemento para essa informação. Guardou? Paredes super dimensionadas. Nota mental. Vamos em frente. A gente vai ter dois momentos de jateamento de argamassa. Eu não sei se é esse o nome, não. Aí é o seguinte... Estamos em quarentena. Eu tenho que ir lá na obra quando não tem ninguém. Veja, uma obra vazia parecendo uma coisa abandonada, fantasma. Então não tenho para mostrar para você uma imagem do concreto sendo jogado na parede. Aí você vai deixar aquele like já no vídeo para dizer que você me perdoa. Não tem como, né? Aí, ó, eu consegui o máximo de imagens que eu pude para você entender isso daí. A gente vai projetar essa argamassa, que não é um líquido, por isso não escorre. É um trem pastoso, entendeu? A argamassa não é que você joga... Não escorre da parede. Ele fica lá porque ele é bem denso. E como a gente tem muito atrito na parede, porque a gente tem uma malha toda quadradinha, essa argamassa não vai escorrer. E ela vai fixar ali e ela vai curar. Mais um termo técnico aqui para você. O que é a cura dessa argamassa? É quando essa argamassa ganha resistência. Porque enquanto ela é um líquido, não tem resistência nenhuma. Se você subir em cima, você vai afundar dentro dela, né? Quando ela vai curando, ou seja, quando ela vai ganhando resistência, vai ficando dura. Tipo pão. Sabe aquele pão italiano? Aí a gente vai para a parte em que a gente já tem as paredes aprumadas. Presta atenção! Olha aqui essa parte, que é muito importante. Lembra que o painel às vezes fazia umas barrigas? Que às vezes ele ficava ali balangando no vento? Eu não conheço, não tenho parente em Minas, mas eu amo Minas. E aí eu mando uns balangando de vez em quando, mas eu, no caso, é só paixão pelo mineiro mesmo. Tá? Balançando a parede, o painel lá do nosso isopor tava balançando. A gente quer que fique tudo aprumadinho, tudo retinho, perfeito. Então, a gente vem com essa primeira camada de argamassa que vai fazer o seguinte. Lembra que a gente tem a nossa malha e o isopor no meio? De vez em quando a gente vai ter ali um espaço.
Esse espaço não pode ficar de jeito nenhum, senão a gente acaba com a resistência da parede. Então, nesse primeiro momento, o jateamento de argamassa vai servir para a gente deixar a parede com resistência suficiente para que ela receba a laje que está em cima. Entendeu? Se você empurrar essa parede, meu amor, você vai dar um chute que a parede não vai cair. Ela já tem resistência suficiente. Na hora que você balança o negócio que você empurra assim, você fica um pouco até impressionado. Mas ainda não tem resistência para ter todo um pavimento, ou 2 ou 3 pavimentos ali para cima. Tem resistência suficiente para a gente conseguir colocar toda a laje e concretar a laje em cima. Não quer dizer que não vai ter escora embaixo. Precisa de escora embaixo. Ainda você vê que a nossa obra ainda está cheia de escora. Por quê? Porque quando a laje está concretando, no meio da laje a gente precisa estar com tudo escorado, que essa é a palavra mesmo, escorado antes que o concreto da laje passe pelo processo de cura. Ficou claro, meu anjo? Coloca aqui nos comentários para mim, que eu tô até ofegante aqui de tanto que eu tentei me esforçar para deixar esse conteúdo palatável. Até o sol foi embora. Se você entende um pouquinho de construção civil, você sabe que quando a gente tem um ferro aparente num concreto armado, o que é concreto armado? É aquela argamassa com aquela brita que eu falei no começo do vídeo. Agregado a isso tem toda uma estrutura de ferragem. Concreto armado, tá? Tem nada no negócio do saltante que tem meme que passa aí na internet. Concreto armado é o concreto que tem armação dentro. E se essa armação estiver exposta fora do concreto, ela pode oxidar. Se ela oxidar, pode acontecer uma tragédia, porque pode cair tudo, tá? Então, quando eu cheguei na obra que eu vi, eu falei, gente, mas esse concreto aí, com essa ferragem toda meio aparecendo, não tá fazendo muito sentido isso pra mim, Jesus. Então, há uma semana atrás não saberia dar a resposta para você, mas agora eu já sei por quê, porque a gente bateu o papo aqui, eu e o engenheiro responsável pela obra, e aí ele me explicou tudo direitinho. Já entendemos a resistência dessa primeira parte, né? Que vai deixar a parede no prumo e tal, bonitinho. É só isso que precisa? Não. A gente tem uma segunda camada, que no geral a gente chama de reboco numa alvenaria convencional. A gente tem o tijolo, na frente do tijolo vem o reboco, certo? Esse reboco na alvenaria comum tem muito mais areia e não tem nada de resistência. Na casa de isopor, esse reboco faz parte da estrutura. Ele precisa ter a resistência igual àquela primeira argamassa e aí a gente vai ter a segurança estrutural da nossa residência na soma dessas duas camadas de argamassa mais a ferragem que a gente tem nos painéis de isopor. Ficou claro? Eu vou até dar uma respirada e tomar água agora. Para você que está se perguntando sobre tempo, vamos falar sobre tempo. O concreto cura em 21 dias. Então, o concreto normal vai curar em 21 dias. O concreto da laje, por exemplo, 21 dias. Para a gente tirar o escoramento que está segurando a laje na casa, 21 dias. Já nas paredes, a gente tem uma superdimensão, um superdimensionamento da resistência das paredes. Por quê? A gente tem muito mais paredes do que precisa para sustentar a casa na soma dessas três coisas, ferragem e duas camadas de argamassa estruturante. Quase que não sai. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas deu para entender? Quando a gente tem a soma desses fatores em todas as paredes que a gente precisa na casa, a gente vai ter mais estrutura do que a casa precisa no geral. A gente tem muito mais concreto do que numa casa convencional que tem um monte de pilarzinho e as paredes sendo fechadas com tijolos que não tem resistência nenhuma. Deu para entender? E aí, justamente por isso, quando assim a obra precisa ser feita muito, muito rapidamente, essa escora das paredes, o que vai sustentar as paredes, pode ser retirado muito antes desses 21 dias, até 10, 7 dias. Por quê? Porque a gente não precisa esperar chegar no ponto perfeito de cura das paredes para que a gente já tenha resistência suficiente para sustentar a laje em cima. Deu para entender? E aí, com essa aula de construção civil hoje nesse vídeo, a gente pode partir para a parte em que vocês conhecem a casa, tá? A gente vai continuar, vou continuar indo aos domingos de máscara, quando não tem ninguém na obra, para continuar filmando para vocês conhecerem. Agora a gente vai ver um pouquinho do projeto, se liga. Tô sem a Alicinha hoje, tá escuro? Coloca aí nos comentários pra mim. Aliás, me fala uma coisa, vocês preferem eu aqui em pé ou sentadinha ali no sofá? Eu vou agora desenhar pra vocês, pra mostrar aqui a planta. Não me responsabilizo pelos rabiscos.
tá? Então vamos, olha só, eu vou mostrar o pavimento de baixo, porque é o que eu tenho filmagem já nesse ponto. No próximo vídeo eu mostro o que a gente fez em cima, tá? As soluções em cima. Os quartos estão em cima, embaixo a gente tem toda a área social da casa, tá? Então olha só, a gente tem o seguinte, entrada aqui, e aí na fachada a gente tem essa janela, essa portona aí fazendo essa marcação, tá vendo? Logo na entrada da casa. E aí a gente tem um hall de entrada e na sequência, à direita, um banheiro que é o lavabo. Que aí ó, você já consegue ver como é que ele tá, o quadradinho do banheiro. Depois a gente vem para a escada, essa escada é uma escada muito especial. Olha só, ela tem vários patamares diferentes para que a gente tenha soluções arquitetônicas que vão fazer sentido no todo lá quando a gente vê a solução final. Olha aí a maquete para você ver. Sim, esses degraus que a Alice está mostrando para você agora, esses degraus estão flutuando e ficarão flutuando. Adoro! Aí, na sequência, a gente vai ter essa porta que dá acesso ao espaço de serviço, tá? A gente tem aqui, ó, um depósito, que é um espaço para colocar bicicleta, para chegar com as compras, logo na entrada da garagem. Presta atenção aqui, olha aqui, Mirinha. Separar a entrada de serviço de entrada social é uma solução bem legal para a gente ter um bom relacionamento com a fachada da nossa casa. Não tem nada pior do que o que compõe a fachada ser bunda de carro, gente. Você quer ter uma fachada maneira? Já começa daí. Separa a entrada social da casa, a entrada principal da casa, dos carros, gente. Não dá para a entrada do carro ficar, a entrada da casa ficar lá ali depois do carro, tá? Se você conseguir fazer já essa separação, você já tem uma grande chance de ter uma fachada mais legal. Muito bem. Aí a gente tem na sequência esse espaço aqui, ó. Esse espaço onde está esse tanto de instalação aí, que é onde vão ficar os quadros elétricos, é a despensa da casa. Na sequência, a gente tem aqui a área de serviço. Por isso vocês estão vendo todas essas instalações que vão receber tanque, máquina de lavar e tudo mais. Aqui é a saída para o jardim lateral. Voltando lá para dentro, do ladinho da escada, a gente tem o espaço da cozinha. A cozinha vai compor mais ou menos essa área aqui. E aí você já pode ver o render, porque a gente tem render desse espaço. Aliás, tem render de vários outros espaços. Coloca aqui nos comentários do que você quer ver dessa casa para mim. Depois a gente tem o espaço da sala. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Presta atenção nessa janela. Vou até não falar nada para você observar a janela. Para que é esse janelão desse tamanho? Porque uma vista dessa, gente, uma vista dessa merece um janelão desse. Mas você também que entende um pouquinho de construção civil, observou o tamanho do vão dessa janela. Um absurdo de vão. Dentre as coisas que a gente resolve nessa fase de transição da fase 1 para a fase 2 que é do vídeo 1 para cá, a gente precisa que as vigas que a gente tem e os pilares que a gente tem no espaço curem. E aí a cura são aqueles 21 dias que eu falei normal de cura de concreto. Aí você está falando para mim, Mira, o que você está falando? Você disse que não tem pilar na casa. Calma. Se eu tenho um vão desse tamanho, eu preciso de uma viga para sustentar esse vão. Se eu tenho um pilar como esse aí, ó, que eu vou te mostrar já já lá no Espaço Gourmet, é um pilar de verdade, não é só um painel de isopor. Então, eu preciso ter aí concreto de verdade como uma estrutura tradicional, que a gente vai ter toda uma ferragem, o cálculo da viga normal, e aí com isso a gente vai ter a cura que a gente precisa, que é a cura comum do concreto, tá? Então, para a gente ter toda essa janelona aí, a gente precisou que o engenheiro fizesse um bom cálculo estrutural para a gente ter essa solução final, beleza? Esse daqui é o pilar que a gente acabou de ver aí, ó. Então, esse pilar tá aqui e nesse espaço de cá a gente tem o espaço gourmet. Aqui a gente tem um banheiro que vai atender ao espaço gourmet e a gente tem também uma salinha de yoga. Ah, gente, que graça! Para você que é yogi, é assim que fala? Coloca aqui nos comentários, #yoga, que eu quero saber se você queria ter uma sala dessa, olhando para uma vista dessa para fazer uma yoga matinal. Amém, gente, que coisa gostosa, não é?
Muito bem, este é o espaço que a gente tem da nossa parte de baixo da casa. Vou mostrar um pouquinho da fachada como está hoje, como ela vai ficar. Ó, que beleza! E a gente vai seguindo, vai ter vídeo 3, vídeo 4 dessa obra. Coloque aqui nos comentários o que você vê e quais suas dúvidas, que aí eu tiro suas dúvidas mais pra frente. Combinado? Se inscreve no canal, meu amor, e dá um likezinho, que esse vídeo deu um trabalho danado. Essa obra fica muito longe da minha casa, me larguei até lá num domingo para criar um conteúdo para você relevante aqui nesse canal. É só um likezinho, em troca de todo o meu conhecimento que eu gastei aqui para você nesse vídeo de hoje, porque eu juntei toda a minha habilidade do conhecimento com a qualidade didática e para deixar o vídeo um pouquinho leve para não fazer você ir embora. Você que ficou aqui até o final, eu mereço um like. Não mereço, não? Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Tô até com calor. Acabei o Por hoje é só, até a próxima. Não, mas não tem problema, tá tudo bem.